Se manter apaixonado em uma relação nem sempre é fácil, pois a harmonia e a empolgação em um relacionamento dependem do empenho das duas partes e nem sempre isso acontece. Assim, se você está passando por um momento em que pensa perdi o interesse no meu namorado, saiba que isso infelizmente é mais comum do que parece e não. Muito provavelmente a culpa não é apenas sua. Mais do que respeito e amor, relacionamentos amorosos exigem doação por parte dos envolvidos, dedicação e interesse. Não apenas nos aspectos mais íntimos, mas principalmente interesse na felicidade geral do outro. E claro que existem 1 milhão de motivos para você ter perdido o interesse no seu parceiro, mas é bastante possível que isso tenha acontecido por você sentir que, de alguma forma, alguma necessidade ou dedicação não vem sendo cumprida. Perdi o interesse no meu namorado. Porquê? Perceber que o interesse pela pessoa que está ao seu lado diminuiu muito. Pode ser um choque para muita gente. Afinal, na maioria das vezes não queremos magoar a outra parte, e é nesse momento que o estresse mental pode bater com força. Descobrir os motivos por trás dessa falta de interesse é primordial para entender em que momento a relação esfriou. E, se for de interesse, em algumas relações essa descoberta pode até servir para tentar consertar as coisas. A seguir nós listamos alguns dos motivos mais comuns para a perda de interesse. Avalie, e talvez você consiga encontrar as respostas que está buscando. Interesses incompatíveis. Um dos maiores motivos para se perder o interesse em alguém é perceber que na verdade vocês têm muito pouco em comum. Ninguém precisa gostar totalmente do que o outro gosta, mas convenhamos que quando não há quase nada compartilhado entre duas pessoas, é fácil simplesmente parar de sentir falta, ou de fazer questão da presença ou opinião do outro. E dessa forma, por vezes acabamos nos aproximando de outras pessoas, com gostos mais parecidos, e caminhamos para o temido desinteresse na relação. Falta de tempo. A falta de tempo pode ser relativizada por muitos que acreditam que quem quer, dá um jeito. Mas na prática bem sabemos que não é bem assim. A correria do dia a dia é uma realidade e sim, muitas vezes pode mesmo acabar minando algumas relações. Não ter tempo para participar de atividades em companhia da outra pessoa, ou estar sempre ocupado com outros assuntos, é sem dúvida um grande motivo para perder o interesse, e por vezes isso acaba não sendo culpa de ninguém. Amadurecimento e novas opiniões. Quem nunca passou por uma etapa na vida em que sente que algumas coisas e pensamentos do passado simplesmente não fazem mais sentido, não é mesmo? Especialmente em casais muito jovens, é muito comum que uma das partes amadureça de forma constante, enquanto a outra parte parece estagnada em pensamentos, opiniões e atitudes que passam a parecer chatos ou sem sentido. Quando isso acontece, é certo que haverá um momento de repensar a relação e o interesse no outro. O surgimento de outra pessoa, pois ninguém realmente deseja passar por isso, mas é fato que quando algumas das alternativas anteriores surge, e alguém mais alinhado aos interesses e desejos atuais aparece, os sentimentos podem ser abalados. Há quem consiga frear alguns impulsos, mas ao sentir que o namoro vem esfriando e alguém extremamente interesse, pode acontecer um encantamento que faz com que se perca o interesse no namorado atual. É triste, por vezes difícil de aceitar, mas acontece. Perdi o interesse no namorado. O que fazer? Não existe receita de bolo para voltar a ter interesse no relacionamento, mas sem dúvidas, a primeira coisa a se fazer quando realmente se deseja tentar consertar as coisas é conversar. Ser sincero com o outro. Abrir o coração sem medo de apontar o que incomoda pode sim salvar algumas relações. Mas atenção, as DRs precisam ser feitas antes que o interesse total na outra pessoa seja perdido. Assim, ao notar que alguma coisa está errada, o ideal é puxar o outro para discutir ao invés de deixar para que, talvez, a relação se ajuste sozinha. Confira também os maiores sinais de desinteresse no relacionamento, e como evitá-los.